A paz do Senhor Jesus Cristo seja a todos. Nós iremos hoje falar que o discípulo de Jesus é o sal e a luz do mundo. Vamos ler Mateus capítulo 5, os versos 13 até o 16, que diz o seguinte: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas um velador e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Oramos. Pai bendito, estamos, Senhor, na Tua presença para louvar e bendizer o Teu nome. Senhor, nós estamos mais uma vez aqui, Senhor, para falar sobre a Tua palavra e pedimos, Senhor, que a Tua graça, a Tua misericórdia seja com todos os ouvintes e que ela possa, Senhor, alcançar os corações e para nos ajudar a cumprir o propósito para o qual nós fomos criados. Nós te pedimos em nome santo de Jesus. Amém. Jesus falou que os discípulos dele são o sal da terra e a luz do mundo. Assim como o sal, nós somos separados por Deus para preservar a palavra dele aqui na terra e não deixar que a sociedade se corrompa de vez. O crente em Jesus vai demonstrar que é sal através das suas ações. E é desta forma que a sociedade vai perceber a diferença entre o crente e o não crente. Então, para a sociedade perceber essa diferença entre aquele que é crente e aquele que não é crente, entre os discípulos de Jesus, nós devemos preservar o quê? Termos as qualidades do sal, as qualidades do discípulo de Jesus. Pois para isso nós somos criados com a finalidade de demonstrarmos diante da sociedade a nossa diferença e também o propósito para o qual nós somos criados. Então, como crentes, nós devemos ser sensatos, moderados e conservar os valores cristãos. Da mesma forma que o sal deve preservar as qualidades para que ele possa ser útil, o cristão também deve preservar as qualidades, preservar os valores cristãos para que ele possa ser útil para a sociedade e ser útil para o propósito para o qual ele foi criado. Pois se ele perder as qualidades de cristão, ele perder os valores cristãos, ele não vai servir, não vai ter mais valor social, não vai ter mais valor cristão para que a sociedade veja nele o propósito de Deus no ser humano que foi criado para a glória de Deus. Então nós devemos preservar as qualidades que Deus colocou em nós, os valores cristãos, os valores do reino que Jesus colocou em nós. Então nós devemos preservar essas qualidades para cumprir o propósito de Deus no mundo. Em Marcos capítulo 9, verso 50, Jesus fala assim, que o sal é bom, mas se ele perder as qualidades, não tem como recuperar-lhe o sabor. Assim o cristão também, se ele perder as qualidades de cristão, se ele perder os valores cristãos, não tem como recuperar. Porque ele deixou de prestar um serviço útil, ele deixou de ser útil, ele deixou de trazer à sociedade o sabor, o valor do evangelho que a sociedade precisa. Jesus também fala que nós devemos ter sal em nós mesmos e preservar a paz uns com os outros. Então, se nós formos sensatos, formos moderados, sabemos conversar, sabemos preservar a paz, nós iremos viver bem. Nós vamos preservar a paz com nós, preservar a paz com os nossos
os nossos parentes, preservar a paz com outras pessoas, porque nós iremos saber conversar, saberemos tratar as pessoas. Então nós devemos ter sal, nós devemos ser moderados, ser temperados para preservar a paz, para que essa paz não seja deteriorada, para que essa paz possa existir entre nós. É por isso que nós estamos aqui neste mundo, para preservar. Se nós deixarmos que os nossos valores sejam corrompidos, que os nossos valores deixem de existir, nós deixaremos também de ser útil. Nós deixaremos de prestar o serviço para o qual nós somos criados. Em Colossenses capítulo 6, Colossenses capítulo 4, verso 6, o apóstolo Paulo fala que a nossa palavra deve ser sempre amável. É como eu já disse, se nós soubermos conversar, se nós soubermos tratar as pessoas, a nossa palavra vai ser amável, vai ser temperada com sal. Paulo fala que nós devemos ser amáveis, a nossa palavra deve ser temperada com sal, para sabermos responder a cada um. Se nós soubermos este trato, se nós conseguirmos, alcançar essa moderação, alcançarmos a forma de tratar as pessoas, nós iremos preservar a paz que Jesus falou. O sal, como tempero, ele deve ser na medida certa. Então, como sal da terra, devemos preservar as qualidades do Evangelho, agir na medida certa, agir com sabedoria e não nos corrompermos. Pois se nos corrompermos, não teremos mais valor algum, ou seja, vamos perder o propósito para o qual nós fomos criados. E se nós perdemos esse propósito, se nós perdemos este valor, para que nós existirmos? Então, o cristianismo deixa de ter a função, o legado para o qual ele foi criado. Então, nós, enquanto cristãos, devemos preservar os valores cristãos, preservarmos os valores do reino. O sal em si mesmo, ele não se corrompe. O sal, ele não perde o sabor. Mas Jesus fez essa analogia porque em seu tempo, o sal, que era obtido às margens do Mar Morto ou de pequenos lagos na beira do deserto da Síria, ele facilmente adquiria um gosto insosso e mofado por causa da mistura de gesso ou resto de plantas. Então era um sal misturado, não era um sal puro. Por isso este sal não podia ficar muito tempo armazenado. Ele precisava sair logo do saleiro e entrar nas comidas. Por isso que Jesus faz esta analogia do sal com o cristão. Que o sal, se ele perder o valor, se ele perder o sabor, ele não serviria para mais nada. Então aquele sal que era insosso, mofado, ele não tinha valor. Assim o crente também. Ele não pode se deixar corromper. Ele tem que ser um sal bom. Tem que ser um sal sem mistura, e o cristão vivo precisa fazer o quê? Ele precisa sair e inserir-se no meio do mundo. Ele não pode ficar guardado, ele não pode ficar escondido. Então, o cristão, ele precisa o quê? Se misturar. Ele precisa dar sabor à sociedade, para que essa sociedade possa ser preservada. Como luz, vamos brilhar no mundo através das boas obras. O sal, ele só é perceptível através do sabor, pois ele fica misturado nos alimentos. Então, você pega o sal, coloca no meio dos alimentos, aí ele vai dar o sabor. Ninguém vai ver o sal, vai apenas sentir o sabor. Já a luz, ela precisa ser vista. O cristão, ele não pode andar escondido. Ele não pode se esconder. O cristão não pode andar disfarçado. Ele precisa se mostrar ao mundo. E a forma de se mostrar ao mundo é através das boas obras. O sal ninguém vê. Já a luz, ela é perceptível. A luz deve ser vista, não tem como esconder a luz.
Efésios capítulo 2, verso 10, Paulo diz o seguinte: pois fomos feitos por ele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, previamente preparados por Deus para que andássemos nela. Então, essas obras foram previamente preparadas por Deus para que andássemos nela. Então, por isso nós devemos rejeitar as obras das trevas, pois são infrutíferas. Efésios capítulo 5, verso 11 e Romanos capítulo 13, verso 13 ao 14. Nós devemos viver com decência. E o que são as boas obras? Como nós falamos lá em Efésios capítulo 2, Paulo fala que estas obras foram previamente preparadas por Deus para que andássemos nela. Então, as boas obras é o quê? É fazer a vontade de Deus, é agir de acordo com a vocação para a qual fomos chamados. Então, para nós sermos luz, nós devemos fazer o quê? A vontade de Deus, cumprir a vontade de Deus. E assim, vamos cumprir a vocação de cristão, a vocação para a qual nós fomos chamados. As pessoas então vão ver a diferença entre nós e as demais diante da nossa conduta. A nossa conduta é que vai demonstrar se nós somos luz, pois as pessoas vão ver a diferença nos nossos negócios, no trabalho, na família, no trato com as pessoas, em tudo que nós fizermos, será notada a nossa presença, pois nós devemos ser luz, nós não devemos ter obras infrutíferas das trevas. Por isso Jesus fala que não tem como esconder uma cidade edificada sobre um monte. Se você é luz, se você age corretamente, se você faz as coisas todas as claras, se a sua conduta é boa, se as pessoas elogiam a sua conduta, não porque você é bom, mas porque você faz a coisa certa. Nós devemos, irmãos, fazer as coisas certas. Nós não devemos querer fazer as coisas como outras pessoas fazem, mas devemos fazer as coisas certas de acordo com a vontade de Deus. Assim como Jesus fala que não tem como esconder uma cidade edificada sobre o monte, da mesma forma, é impossível que o cristão verdadeiro não seja notado pela sociedade. Então, o cristão verdadeiro, ele vai ser notado. A sociedade vai perceber que ele é crente, vai perceber que ele é uma pessoa diferente das outras. Por quê? Através das boas obras. Concluímos dizendo o quê? Assim como o sal tem suas qualidades e finalidades, o cristão também deve preservar os princípios cristãos e cumprir os propósitos para os quais foram chamados. Então, nós, como cristãos, devemos preservar as qualidades, preservar os valores cristãos para cumprirmos o propósito para o qual nós fomos chamados por Deus. Nós cristãos somos chamados por Deus para termos uma finalidade do mundo. Assim como a luz brilha para todos verem, os cristãos também devem ser vistos pela sociedade através das boas obras. Então, nós devemos o quê? Termos qualidades de preservação, qualidade de dar sabor e também cumprir, o propósito para o qual nós somos chamados, que é brilhar, trazer a luz de Deus, e devemos ser vistos pela sociedade como pessoas de valor, pessoas que cumprem o propósito de Deus através das boas obras. Amém. Vamos orar, agradecer a Deus, porque Deus nos permitiu mais uma vez estar na presença dele, para que nós pudéssemos aprender um pouquinho mais e sermos edificados através da palavra dele. Pai bendito, estamos na tua presença, Senhor. Obrigado pela tua palavra, obrigada, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia, e permita, Senhor, que nós possamos crescer e que nós possamos ser sal, que nós possamos ser luz e que nós possamos, Senhor, brilhar diante dessa sociedade, trazer a luz do Evangelho e também, Senhor, dar sabor
preservar, Senhor, os valores cristãos e que nós possamos, Senhor, ser achados dignos da vocação para a qual nós fomos chamados em Cristo Jesus. Amém.